Votação de projeto que aumenta benefícios e cria o Vale Caminhoneiro pode terminar ainda hoje na Câmara. Risco de desabamento de prédio destruído por incêndio isola o maior centro comercial popular do país. Polícia investiga se bolsonarista que matou o petista teve acesso às imagens internas da festa pouco antes do ataque. Atirador é transferido de hospital. Planos de saúde não podem mais impor limite de sessões para tratamento de pacientes com autismo, paralisia cerebral, Down e esquizofrenia. Batalha judicial de mais de 70 anos chega ao fim. União vai pagar 24 bilhões de reais à Prefeitura de São Paulo para ficar com o aeroporto Campo de Marte. Mais pacientes de anestesista preso por abusar de mulher no parto procuram a polícia e acusam o médico. Na série especial, o salto de qualidade do vinho nacional, produção e consumo aumentam no Brasil. Um dos maiores sucessos do cinema em todos os tempos, o ET está virando quarentão. Novas imagens feitas pelo telescópio espacial mais poderoso. Estrelas, galáxias e nebulosas nunca vistas. Verão na Europa e sobram passeios para quem está em férias. A correspondente Sônia Blota traz um roteiro. O Jornal da Band está no ar. Jornal da Band. Oferecimento. Milhares de pessoas sem poder trabalhar no maior centro comercial popular do Brasil. Isso porque o prédio destruído pelo fogo corre o risco de desabar. Depois de 40 horas de combate às chamas, o Corpo de Bombeiros interrompeu os trabalhos dentro do prédio porque surgiram 3 indícios de risco de desabamento. Boa noite. Boa noite. A Justiça do Rio decreta a prisão preventiva do anestesista acusado de violentar mães na mesa do parto. Giovanni Bezerra agora é investigado pelo estupro de outras 5 vítimas. No Paraná, a polícia diz que termina em uma semana o inquérito sobre o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu por um bolsonarista. A viúva que assistiu a tudo prestou depoimento hoje. O Congresso aprova as diretrizes para os gastos públicos do ano que vem. E a Câmara aprova em primeiro turno a PEC que cria e amplia benefícios sociais temporariamente no ano eleitoral. No Rio Grande do Norte, 21 municípios continuam em situação de emergência depois das chuvas. A Agência Espacial Americana divulga fotos inéditas do universo que vão ajudar a entender o que aconteceu depois do Big Bang. O Jornal Nacional está começando. A polícia do Paraná prometeu terminar as investigações sobre o assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, até a semana que vem. Hoje, a viúva dele prestou depoimento. O salão montado para uma festa agora lembra dor e tristeza. Os irmãos de Marcelo Arruda não estavam no aniversário e foram avisados do crime por parentes. Hoje eles foram até o local. Infelizmente, a imagem que vem na minha mente é daquela filmagem que foi divulgada. Meu irmão caído e o covarde tentando disparar novamente nele. Antes do crime, o policial penal Jorge Guaranho chegou de carro e parou em frente ao salão de festas. Marcelo comemorava seu aniversário de 50 anos, com temas sobre o PT e o ex-presidente Lula. Segundo testemunhas, Jorge chegou gritando palavras de ordem em defesa do presidente Bolsonaro. Neste momento, pelas imagens do circuito de segurança, dá para ver que Marcelo apanha alguma coisa e joga em direção ao carro de Jorge. Segundo o irmão de Arruda, era um punhado de terra retirado desse canteiro. E essa terra aqui, ele fez esse movimento aqui e jogou terra no cara. Podem fazer uma perícia, se alguém falou que o Marcelo jogou pedra no carro dele, faça uma perícia no carro do cara e aponta onde acertou a pedra. Minutos depois, Jorge Guaranho voltou armado e invadiu a festa atirando. Quando levou o primeiro tiro, o Marcelo Arruda caiu exatamente aqui entre essas duas mesas. Mesmo ferido, ele revidou e fez vários disparos contra o policial penal nessa direção aqui. Essa cadeira estava no caminho. Repare só como ela ficou toda furada. O Jorge Guaranho caiu nesse canto aqui ferido. Ó. E também dá para ver aqui as marcas de tiros na parede. Imagens do circuito interno mostram que depois dos tiros, Guaranho recebeu chutes na cabeça.
No canto de baixo do vídeo, dá para ver que Marcelo ainda estava vivo. Ele morreu horas depois no hospital. O deputado federal Othony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, também foi hoje ao local do crime. Ele disse que veio a Foz do Iguaçu a pedido do presidente Jair Bolsonaro e que o presidente fez uma ligação de vídeo para o irmão de Marcelo hoje de manhã. Bolsonaro não falou com a viúva nem com os filhos de Marcelo. Quando nós tivemos a informação de que a família do Marcelo era uma família politicamente plural, onde ele apoiava o ex-presidente Lula, e a sua família, parte dela, era simpática ao presidente Bolsonaro, a gente entendeu de que teria acesso para se prestar uma solidariedade sem parecer com interesses de fazer desta catástrofe, desta coisa terrível que aconteceu, um palco eleitoral. E a gente sai daqui consciente de que, na verdade, Marcelo é a única vítima dessa história, não é? E que nada justifica o que aconteceu com esse cidadão brasileiro. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná diz que espera concluir o inquérito até a próxima terça-feira. A Força-Tarefa já ouviu 9 testemunhas. A companheira de Marcelo Arruda prestou depoimento hoje de manhã. A gente vai falar mais do mesmo, né? Vamos falar a verdade, isso é isso. Para que as coisas fiquem claras, mais claras do que tá, eu acho que é impossível. Só para não distorcer nada do que aconteceu. Os investigadores também ouviram a mulher de Jorge Guaranho. Uma das questões é saber como o policial penal chegou até o local. E se ele já sabia previamente que havia uma festa cujo tema era o PT. Ela disse que o marido era sócio do clube onde foi realizada a festa e foi até lá para fazer uma ronda. E assim como a família de Marcelo, disse que os dois não se conheciam. Ela falou se se conheciam? Não. A princípio não se conheciam. Negou que conhecesse qualquer familiar ou a própria vítima. Boletim divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná diz que o policial penal Jorge Guaranho está sedado e respirando com ajuda de aparelhos. Terça-feira, 12 de julho, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Câmara dos Deputados aprova em primeiro turno o texto base da PEC Kamikaze, que permite a ampliação de benefícios na véspera das eleições. Congresso aprova a lei que define as prioridades para os gastos do governo federal no ano que vem. O orçamento secreto é mantido no texto, mas sem a obrigatoriedade do pagamento. 7 partidos da oposição pedem à Procuradoria-Geral da República que as investigações do assassinato do tesoureiro do PT morto a tiros em Foz do Iguaçu, no Paraná, sejam conduzidas pela Justiça Federal. Nos Estados Unidos, comitê no Congresso investiga se o ex-presidente Donald Trump incentivou grupos de extrema-direita durante a invasão do Capitólio em janeiro do ano passado. Fotos inéditas do telescópio James Webb, divulgadas pela NASA, podem ajudar a explicar as origens do universo. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos a jornalista do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora da Universidade de Colômbia, Patrícia Campos Melo, e o filósofo Luiz Felipe Pondé, professor da FAAP e diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, Karen, obrigada. Boa noite, Pondé. Boa noite. A Polícia Federal decidiu antecipar o início do esquema de proteção aos presidenciáveis neste ano. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o PT ao comentar o caso do tesoureiro do partido assassinado por um apoiador dele. Jair Bolsonaro voltou a adotar um tom bélico ao comentar o crime em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele negou que o atirador seja um simpatizante e atacou o PT. O outro foi ferido, ficou lá caído no chão, e daí o pessoal da festa, todos petistas, encheram a cara de chute. Os petistas era violência do bem, chute na cara de quem está deitado, está caído no chão. Depois, ele ligou para familiares da vítima e afirmou que sofre perseguição da imprensa. A ligação foi mediada pelo deputado federal Othony de Paula, do MDB.
Polícia Civil do Paraná investiga o caso e já ouviu 8 testemunhas. A previsão é de que os agentes concluam o inquérito até a próxima terça-feira. Os investigadores trabalham com 2 frentes. De um lado, tentam entender a motivação do crime. O atirador, Jorge Guaranho, era diretor do clube onde o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, comemorava o aniversário. Os policiais querem saber se ele teve acesso a imagens das câmeras do local por um aplicativo e, por isso, foi até lá. A polícia quer saber também se os chutes que ele recebeu depois de ser baleado agravaram o quadro de saúde. O agente penal continua internado em estado grave. A principal linha de investigação é que o crime tenha sido motivado por divergência política. Guaranho é policial penal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Ele invadiu a festa de aniversário que tinha como tema o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. Na última quinta-feira, uma bomba caseira atingiu o ato realizado pelo petista no Rio de Janeiro. Em junho, militantes esperavam Lula em Uberlândia, Minas Gerais, quando um drone lançou um suprimento agrícola com cheiro forte. Diante da escalada de violência, a Polícia Federal anunciou que vai antecipar o esquema de segurança e proteção dos candidatos à presidência. No cronograma anterior, eles seriam acompanhados a partir do dia 16 de agosto, data oficial do início da campanha. Agora o acompanhamento começará no dia seguinte à convenção de cada partido. Pelo menos 300 policiais serão destacados. A inteligência policial é que vai justamente, vamos dizer assim, prevenir qualquer tipo de ataque que a polícia venha descobrir antecipadamente. E as campanhas dos líderes nas pesquisas devem concentrar a maior parte do contingente. O ex-presidente e o atual chefe do executivo contam também com agentes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. O que a gente tem que prestar atenção é qual será o grau de politização das forças policiais, né? Talvez como nunca numa eleição brasileira nós temos tamanha politização dessas polícias, né? Morte de integrante do PT no Paraná. Bolsonaro liga para a família de Marcelo Arruda e diz que a esquerda e a imprensa estão tentando colocar o assassinato no colo dele. PEC dos benefícios. A Câmara aprova em primeiro turno o projeto que injeta mais de 40 bilhões de reais em auxílios sociais às vésperas das eleições. Mas a sessão não acabou, não. Será retomada amanhã. Preso por tempo indeterminado. A polícia do Rio investiga 6 denúncias contra o médico que estuprou uma grávida durante o parto. E pela primeira vez em 20 anos, o euro tem o mesmo valor que o dólar. Maior telescópio espacial. A NASA divulga novas imagens impressionantes da galáxia. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, partidos de oposição pediram hoje à Procuradoria-Geral da República que a investigação sobre o assassinato do integrante do PT, Marcelo Arruda, seja federalizada. Além disso, eles querem que o presidente Bolsonaro seja denunciado por incitar a violência. Olá, boa noite para você. Reloginho virando para 6 em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição da noite dessa terça-feira. Hoje é dia 13 de junho. 13 não, ainda é 12. 12 de junho. De junho ou de julho? Ó, tô perdido no tempo. Hoje é dia 12 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do programa. Você é sempre convidado a participar. Para nos assistir, é só acessar o canal UOL no nosso site, com retransmissão no Facebook, no TikTok, na Twitch, também no YouTube. Lá no YouTube você comenta o nosso chat, comenta os nossos assuntos e vota na enquete. A pergunta hoje vai aparecer aqui. O tema é esse. Você acha que a tramitação da PEC dos auxílios deve ser adiada? Sim ou não? 65% achando que sim, mas está no comecinho, já eu trago outros números para você. O Congresso aprovou hoje o projeto de lei que estabelece as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem, de 2023. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um texto que planeja os gastos do país durante o próximo ano. O intuito é proteger algumas áreas consideradas prioritárias. Por exemplo, educação, ciência, tecnologia, demarcação de terras indígenas, entre outros temas. A LDO de 2023 corrige o valor do salário mínimo, considerando a inflação, para o valor de R$ 1.294. Além disso, o projeto prevê até quase 66 bilhões de reais de déficit nas contas públicas.
Neste ano, uma das partes mais polêmicas do texto foi a aprovação da LDO sem a obrigatoriedade do pagamento das chamadas emendas de relator, ou orçamento secreto. A verba era um instrumento de negociação utilizada para angariar apoio no legislativo para pautas do interesse do Planalto e para evitar a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Na outra via, os parlamentares utilizam as emendas parlamentares, as emendas de relator, para destinar dinheiro do orçamento federal para obras e projetos em suas bases políticas. Essas emendas ficaram associadas ao orçamento secreto, que recebeu esse nome devido à dificuldade de identificação do parlamentar que indicou a destinação da verba. Agora, no texto aprovado, as emendas passam a ser divididas entre o presidente da Comissão Mista do Orçamento e do relator geral do orçamento também. Depois da aprovação do Congresso Nacional, o texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Hoje a gente abre uma série especial sobre a economia brasileira. Pois é, nessa primeira reportagem você vai ver como o setor produtivo tem reagido depois da pandemia e diante da guerra na Ucrânia. E veja agora outros destaques dessa edição. O prédio de 10 andares que pegou fogo na região central de São Paulo corre o risco de desabar. Ainda há focos de incêndio. O Congresso Nacional aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A partir de hoje você acompanha uma série especial de reportagens sobre a retomada da economia no Brasil depois da pandemia e a guerra na Ucrânia. E você vai ver imagens inéditas feitas pelo telescópio James Webb. E veja agora alguns flagrantes pelo Brasil. Em Santo André, no ABC Paulista, 2 bandidos abordaram uma mulher que tinha acabado de estacionar. O motorista percebe a ação e buzina. Um dos ladrões joga a vítima para fora do carro. Ela reage e é arrastada quando o criminoso arranca com o veículo. A vítima foi socorrida por vizinhos. Apesar do susto, a mulher não teve ferimentos graves. O carro foi abandonado e devolvido à dona. No Recife, câmeras de segurança registraram um momento em que 3 mulheres são assaltadas num ponto de ônibus, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul. O ladrão atravessa rapidamente a rua, saca uma arma e começa a roubar as bolsas das vítimas. Em seguida, o ladrão foge. Até agora, ele não foi preso. 3 agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte foram flagrados agredindo um motoqueiro durante uma abordagem. A viatura fecha o entregador que desce da moto. Primeiro, ele é derrubado com uma rasteira. Outro agente chega chutando a cabeça do rapaz. As agressões continuam mesmo com ele já caído no chão. De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista é inabilitado e teria tentado fugir ao ser flagrado avançando um sinal. Os guardas primeiro disseram que o homem tinha caído da moto, mas depois mudaram a versão. Os 3 agentes estão afastados e podem ser demitidos. Bom, 6 suspeitos morreram durante uma operação da Coordenadoria de Recursos Especiais na favela de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, uma equipe do Esquadrão Antibomba foi atacada a tiros por traficantes da região. 2 suspeitos foram presos em flagrante. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, boa noite para você, 18h07 em São Paulo, seja bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 12 de julho de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite, hoje com Guilherme Fiuza, a Ana Paula Henkel, Roberto Mota e Augusto Nunes. Vamos aos destaques do programa de hoje. PGR nega a federalização de investigações sobre morte de tesoureiro do PT. Moro anuncia que é pré-candidato ao Senado pelo Paraná. E Moraes volta a exaltar o trabalho do TSE. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Após a cúpula do PT pedir para a Procuradoria-Geral da República a federalização das investigações sobre a morte do petista Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu, a entidade informou que compete à Justiça Estadual do Paraná o caso. Na avaliação da PGR, as apurações seguem curso normal no estado, sem indícios de omissão por parte das autoridades locais.
Em casos de grave violação de direitos humanos, por exemplo, a Procuradoria pode pedir o deslocamento de inquérito ou de processo da esfera estadual para a federal. Já integrantes da cúpula do Ministério Público Federal ponderam que o envolvido está identificado e preso e que a morte de Arruda se trata de uma situação isolada e específica.